Que semana, meus amigos. Que semana. Por isso que a gente resolveu começar mais cedo. E é óbvio que a gente vai começar falando de quê? Você não está entendendo nada dessa história de tentativa de golpe de Estado? Então vem com a tia aqui, porque a gente tem muito o que conversar. Em primeiro lugar, gente, a gente precisa deixar uma coisa clara para vocês. Você pode discordar do tamanho das penas que o Supremo deu para os condenados do 8 de janeiro. Isso é legítimo. É um debate que a gente sempre traz aqui. Você pode não gostar de uma série de coisas. Você pode não gostar do governo Lula, de Bolsonaro. O que não dá é, depois de tudo que veio à tona nessa semana, é ser negacionista do fato de que houve, sim, um plano para que um golpe de Estado envolvendo assassinatos fosse cometido aqui no Brasil. Então, partindo disso, agora a gente vai por partes, é importante a gente lembrar que no início da semana, antes de tudo ser revelado, a imprensa estava noticiando que o Mauro Cid, o ex-auxiliar de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, também conhecido como Tintim, corria o risco de perder os benefícios obtidos ali por meio do seu acordo de delação premiada. Estava correndo risco de perder os benefícios. Na terça, ele ia, já estava agendado, prestar um novo depoimento à Polícia Federal, mesmo a terça, em que foi revelado todo o planejamento do assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E ontem ele prestou depoimento de novo, só que no STF, ontem quinta-feira. Ou seja, tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Vamos conversar sobre tudo isso a partir de agora. Então, Gabriel, vamos começar por onde? É difícil, né? É muita coisa. Ontem eu levei umas 4 horas para escrever este texto. Porque, assim, gente, vocês sabem que a nossa premissa aqui no Rivo News é sempre dar o que importa. Exatamente. Né? Então, tem uma cacetada de coisas. Tem infográfico, o Globo, inclusive, fez um infográfico maravilhoso mostrando quem é quem. Como ninguém tinha feito do Pediri, por exemplo, aí a gente fez. Exato. A gente repetiu o que a imprensa já tinha feito. E não só isso, né? Tem, entre os 37 indiciados, tem gente ali que é não irrelevante para a trama, claro que não, mas irrelevante do ponto de vista do conhecimento público. Sim, é um auxiliar de ordens do 3º batalhão de não sei onde que imprimiu um documento. Então, assim, vamos focar no que importa, porque quando tem muita coisa, a gente também acaba perdendo, né, o foco do debate. Então, vamos lá. Quando a imprensa noticiou que a delação do Mauro Cid tinha subido no telhado, o que isso significa ali na prática? Que a investigação tinha andado e muita coisa tinha sido omitida na delação original do Mauro Cid. Tanto que o Xandão convocou o tenente-coronel para outro depoimento e parece que dessa vez esse depoimento foi satisfatório, já que o Mauro Cid saiu desse papo ali no Supremo com Moraes com os benefícios da delação mantidos e fora da cadeia. Só uma observação, por que ele poderia perder? Porque quando ele omite um fato, na hora que ele se propõe a fazer a delação, ele tem que falar tudo que ele sabe. Aí a polícia na investigação verificou que ele escondeu, então ele iria perder. Se ele omitiu, tá errado, mas... Então, vamos agora do mais quente para o mais frio e a gente vai explicando a trama toda. Ontem, quinta-feira, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, o candidato derrotado a vice nas eleições de 2022, General Braga Neto, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e mais 34 pessoas pelo crime de golpe de Estado. Mas como que isso tudo começou? Então vamos lá. Na terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação Contra-Golpe, que inicialmente prendeu 5 pessoas, 4 militares e um policial federal. Até ali, o que a gente sabia? Que um grupo que se organizou majoritariamente na casa do general Braga Neto tinha um plano de golpe de Estado robusto, elaborado, que incluía uma operação de nível técnico-militar bastante detalhada, com explosivos, veneno e até mesmo uma bazuca. Gente! Tinha uma bazuca ali no planejamento. Então vamos lembrar, já estava previsto o depoimento do Mauro Cid para terça e a operação é deflagrada nessa terça também. Vamos deixar isso em mente. Desculpe, a bazuca ia ser do Exército? De onde que eles iam pegar isso? Sim, Que absurdo. porque a grande parte desses indiciados é militar.
Nem todos são, mas tem Exatamente. um número bem considerável de militares. E aí, gente, o nível de detalhe aí era tamanho que os golpistas tinham até mesmo planejado a instituição de um gabinete de gestão de crise, que seria integrado por eles próprios, claro, para gerenciar conflitos institucionais originados dessas ações, e isso tudo de acordo com a investigação da Polícia Federal. E a ousadia foi tamanha que o plano do golpe foi impresso no Palácio do Planalto. Golpe com... É que a estupidez é soberana, É isso. né? Sabe o voto impresso? Sim. Comprovando. É isso. Total, Chaves. Impressionante. É bem isso. A coisa, gente, era toda muito elaborada, embora muito louca também, como costumam ser todas as teorias conspiracionistas, aliás, né? Exatamente. A ideia desse grupo era sequestrar e matar o ministro Alexandre de Moraes e envenenar o presidente Lula e o seu vice, Geraldo Alckmin, criando assim o que eles chamaram de um vácuo no poder que permitiria que Bolsonaro seguisse presidente da República. Esse grupo, inclusive, seria liderado pelos generais Braga Neto e Augusto Heleno. Inclusive, a reunião golpista que aconteceu na casa do Braga Neto foi confirmada na delação do Mauro Cid. Ele hablou, hein? Essa foi uma das coisas que o Supremo chegou para ele e falou: vem cá, tu não tinha dito isso. Ele estava ou não estava? E agora o Cid disse que ele estava. Tá. Ok. E aí ontem, então, a polícia enviou para o Supremo o relatório final, tanto dessa operação, a contragolpe, quanto aquela operação que começou em fevereiro, que a gente noticiou aqui no Rivo News também, a Tempus Veritatis, que investigava a dinâmica golpista durante o final do mandato do ex-presidente Bolsonaro, ali no segundo semestre de 2022. E o relatório é uma bomba, né, Manu? Bomba foi semana... Não, É verdade. Bomba foi o tio França. O relatório foi uma bazuca, né, Manu? Exatamente. Bom, para começo de conversa, a APF concluiu que o Bolsonaro tinha conhecimento do plano de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes e por isso ele foi indiciado. Bolsonaro já pode até pedir música no Fantástico, porque esse foi o terceiro indiciamento dele pela Polícia Federal. O primeiro envolvendo a fraude no cartão de vacinas e o segundo no caso das joias sauditas. Nesses dois primeiros casos, é importante lembrar, ele ainda não foi denunciado pela PGR. PGR, estamos com pressa, o que está acontecendo? Indiciamento, gente, significa o quê? Que durante a etapa do inquérito, ou seja, da investigação, a polícia reuniu evidências suficientes para levar o caso contra um investigado adiante. A partir do indiciamento, o relatório é enviado para o Ministério Público, que decide se denuncia ou não o investigado. Vai denunciar sim, senão a gente vai arranjar confusão. Nesse caso, o relatório foi para o Supremo porque esse inquérito nasceu de ofício dentro do Supremo mesmo, ou seja, não foi instaurado pelo Ministério Público. Então, resumindo até aqui, nós temos 37 pessoas, entre elas um ex-presidente da República, alguns de seus ministros, uma considerável quantidade de militares e, pasmem, até um padre, indiciados por suspeitas de terem cometido 3 crimes. O primeiro, tentativa de golpe de Estado. O segundo, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E o terceiro, organização criminosa. Juntas, as penas podem chegar até 28 anos. Mas já a gente fala isso. Antes, o Gabriel conta aqui pra gente como foram as reações lá em Brasília desse entreveiro delicioso que aconteceu essa semana. Nossa Senhora, claro, todo mundo reagiu, né? Não só os investigados, mas também os alvos da suposta Era o operação mínimo, né? Punhal Verde e Amarelo. Tudo muito cafona, sobretudo. Mas antes da gente fazer isso, vou dar de novo aqui a dica para o nosso espectador. O relatório final da PF é enorme, tem quase 800 páginas, é super detalhado e tem ali todos os indícios, as provas, né, quem fazia o quê e como que esses crimes estavam sendo planejados. A gente não vai entrar nesses detalhes dos 6 núcleos de atuação e etc, porque como você está cansado de saber, aqui no Rivo News a nossa missão é fazer você entender o que importa. Exatamente. Então, esses pormenores da armação toda você encontra, por exemplo, como eu já citei no início, no site do jornal O Globo, porque eles fizeram um infográfico bem bacana sobre o papel de cada um nessa insanidade toda. Mas vamos então às reações.
Os acusados todos disseram que estão esperando o acesso aos autos do processo antes de se pronunciarem. O que é curioso, porque os autos já são públicos, né? A imprensa vazou. Não precisa chegar lá uma cartinha, né? É isso. Alguns deles reiteraram as suas inocências, mas boa parte, claro, sequer se deu ao trabalho de fazer isso. Já o presidente Lula fez piada. Num evento no Palácio do Planalto, ele falou rindo que tinha que agradecer por estar vivo, porque a tentativa de matar ele e o Alckmin não tinha dado certo. A PF também informou que o Lula, no momento em que ele foi comunicado, ele reagiu com surpresa e indignação. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, classificou a história toda como extremamente preocupante e pediu rigor nas investigações. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a reforçar a necessidade de punir os golpistas para que esse tipo de ação seja coibida em eleições futuras, que é aquilo que a gente falou, eu e Manu, aqui no último Rivo News, que a Cecília estava trabalhando em Ribeirão Preto, sobre a questão da anistia. A questão agora, gente, é justamente essa. E veja bem, é esse o debate que vai determinar se Bolsonaro vai ser preso ou não. Sim. Né? Não, e assim, torcedores, calmem. Gente, Calmem. é. Porque assim, ó, o resumo disso tudo até aqui, vamos fazer mais um resumo. É o seguinte, essa operação revelou coisas muito graves sobre gente muito importante atuando dentro do Palácio do Planalto com o objetivo de desestabilizar a República. E isso, gente, é um fato incontestável. A defesa dos acusados certamente vai seguir o caminho do não houve a tentativa, não houve a execução, houve a elaboração, houve o pensamento, mas não houve a execução. Pode até ter havido discussão a respeito, mas tentativa de fato não houve. É isso que eles vão alegar. Mas a situação está muito feia para o lado deles. E uma coisa que a Cecília sempre fala aqui, como já houve a prisão do Lula daquela forma, Claro. né, que a Sempre, gente sabe, exatamente. eles não vão fazer de novo a pataguada A mesma de devassa, prender o né? Bolsonaro, porque a opinião pública quer que prenda o Bolsonaro. É Aí, isso. antes do Gabriel só continuar aqui, para trazer mais detalhes sobre o caso, vamos só trazer a seguinte coisa. As pessoas veem a gente falando isso, ou todo mundo falando isso, e fala assim, mas aconteceu isso. Gente, um erro não justifica o outro. Uma cagada é uma cagada e outra cagada é outra cagada. Então, assim, não adianta justificar que a esquerda a esquerda fez isso, a esquerda fez... Não. Não, peraí. Né? O Nós que é estamos fato falando de uma incontestável é tentativa fato- de golpe de Estado. Gente, cada coisa na sua gaveta. E que houve, né? Isso. Agora, essa estratégia que a Cecília mencionou é mesmo a única que sobrou, porque ela tem tudo para dar errado. Isso. Afinal de contas, eles atuaram, sim, para concretizar o plano. Não tem essa de foi só uma discussão. Não. Eles monitoraram o Alexandre de Moraes, eles fizeram uma tocaia na casa do Alexandre de Moraes. Eles só não levaram o plano adiante por alguma razão que ainda permanece desconhecida, mas que tem a ver com o adiamento de uma votação que estava rolando no Supremo no dia 15 de dezembro daquele ano. Eles consultaram o alto escalão das Forças Armadas para ver se eles iam ter apoio. Eles imprimiram documentos, imprimiram projetos, emitiram ordens. Eles chegaram, inclusive, a se posicionar no trajeto que Moraes fazia para ir para casa. Fizeram tocar ali, observando Tavam ali. qual era a rotina do cara. É isso. Usaram a ABIN para espionar um ministro da Suprema Corte Brasileira. Eles não chegaram às vias de fato por algum detalhe desconhecido, mas o crime estava, sim, prestes a ocorrer. E a tentativa de golpe de Estado é um crime, incluído em 2021 no Código Penal. E quando um militar se posiciona para sequestrar e matar um ministro da Suprema Corte do seu próprio país, a tentativa está consumada. Óbvio. Não é possível que a gente vá tergiversar sobre isso. O que a gente tem que apurar agora, claro, é o papel, a responsabilidade de cada um nessa história. Mas que ela houve, ela houve. Então, caso os indiciados se tornem denunciados, que muito provavelmente é o que deve acontecer, muita coisa ainda vai rolar e vai aparecer, porque a investigação é retomada, tem produção de provas, tem julgamento. Então, torcedores, calma. Não, muita calma. É. Muita Torcedores, calma. É isso. Agora, que existiu uma organização criminosa que utilizou a estrutura do Estado brasileiro para planejar um ataque à democracia brasileira, que contava com o assassinato de 3 das principais autoridades do país, isso não dá mais pra gente negar. Não dá para negar. E só esse trecho que o Gabriel acabou de falar já responde
o deputado, senador, já não sei mais que eu não acompanho essa família, graças a Deus, Flávio Bolsonaro, que disse que só pensar em matar alguém não é crime. Realmente, mas tudo que aconteceu e que o Gabriel comentou... Eu já quis matar o Gabriel e a Manuela várias vezes. Tem 15 minutos, por exemplo. Mas olha só, sério, outro ponto importantíssimo que vem nesses documentos aí, nesses relatórios da Polícia Federal é o seguinte, aquele acampamento, assim, as pessoas que estavam naquele acampamento em frente ao exército ali, a galera que saiu para o 8 de janeiro, aquela galera ali com certeza é massa de manobra. Isso aí não resta a menor dúvida. A ideia era justamente pressionar o alto escalão. Só que essa massa era usada para pressionar o alto escalão do exército, para que o alto escalão do exército... A dar o aval pro golpe. Porque o alto escalão do exército, a coisa realmente não foi adiante de forma nenhuma, porque o alto escalão do exército falou, não vai ter isso aqui, não vai ter a gente não vai ter golpe nenhum, né? Ninguém vai fazer nada. E não só isso, né? O ministro Flávio Dino falou, depois da revelação desse escândalo todo, que no próprio 8 de janeiro, isso era uma informação que ele ainda não tinha dado, um diplomata americano, um representante do governo americano, ligou para ele para dizer que os Estados Unidos apoiavam a manutenção da democracia. A gente sabe, né, gente, que a América Latina, Oriente Médio e África só muda governo se os Estados Unidos deixarem. Exatamente. Então, tipo assim, não façam nada, não. É isso, a gente não vai dar um endosso. A gente não vai dar um endosso. Isso aqui não é mais 1964. Exatamente. Vocês acham que é a mesma época, mas não é. Exatamente. E aí, o que acontece? Por mais que eles não conseguissem, aquela turba ali, acampada, conseguisse influenciar o alto escalão, eles poderiam influenciar a patente abaixo. Sim, e essa patente militar. Fazer pressão em cima... Então, assim, tudo foi articulado para que realmente Lula não virasse presidente. Por meio de assassinato, Por meio de assassinato, inclusive. Que é uma coisa que nem os militares fizeram com Jango em 64. Não, ninguém, em todos os golpes, desde a proclamação da República, sempre foi meio que um acordo de cavalheiros. Então, assim, não é isso. O senhor, por favor, se retire do país. O senhor, por favor, saia do seu... Por favor, vamos... Não estou falando que a ditadura não foi violenta, não, mas a tomada do poder... Entre os chefes... Nunca envolveu... No Brasil... Assassinato. Até direto. Porque... Eu não lembro quem é que fez essa análise agora. Puxa, eu vi ontem, foi muito boa. O discurso... foi o Fran. O Fran da Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco. Ele colocou no Instagram, eu achei sensacional. O discurso de ataque à democracia por si só não tem mais efeito no Brasil. Não. Porque é aquela coisa que a gente fala o tempo todo do esvaziamento das pautas. Fala-se tanto em ataque à democracia, tudo vira um ataque à democracia, que quando a gente de fato tem um ataque à democracia, a força dessa expressão na população, ela se perde. Agora, tem uma coisa que a gente não perdoa, que é tentativa de assassinato. É isso. Então, não, a população não perdoou, por exemplo, a do Bolsonaro. É isso. Sim. O Bolsonaro, de fato, houve uma tentativa de assassinato dele. É isso. Também não vamos negar. Foi mentira. Não foi encenação. Não foi, gente. O homem tomou uma facada na barriga, de fato. Realmente tentaram fazer aquilo com ele. Tá ali a cicatriz, a bolsa de colostomia, enfim. Não, imagina. Né? E o tamanho da armação que teria que ter sido feita, envolvendo o hospital Juiz de Fora, os médicos do Albert Einstein, toda a estrutura do Estado. Não ia vazar? Entendeu? É isso, não, exatamente. Então, assim, houve tentativa... E a população, à época, não perdoou isso também. Isso. Então, a população, à época, não perdoou. O que o Fran estava falando no Instagram, que eu achei uma reflexão muito interessante, é essa. A imprensa, para dar a dimensão do fato, ela tem que parar de só bater na tecla do golpe de Estado e falar, não, peraí, havia um plano para matar o presidente da República. Isso, comunica direito. É porque os meios de comunicação não conseguem mais tem uma certa dificuldade, mas assim, a gente de fato, gente, ficou na iminência do golpe. Assim... A princípio, era só o ataque do 8 de janeiro. Aí, cada hora a gente vai descobrindo mais uma... Agora, em alguma medida, tem aí também uma espécie de redenção do Xandão, que vem dizendo desde o princípio que todos esses eventos estão conectados. A gente ainda não tinha acesso a essas conexões, então ficava um pouco mais difícil de entender algumas ações do ministro. A redenção do Xandão tem. Mas... Claro. Eu acho que ele tinha que ser impedido de levar isso adiante. Ele devia se impedir. Exatamente. Evidente. Porque ele é a vítima. Ele é a vítima.
ele é o juiz, isso que a direita fala é um fato. Tem fundamento. Tem fundamento. Não pode, assim. Não, Xandão, menos. Passa para alguém a bola. Por mais por mais que alguém vá pegar a bola favorável a ele, não é ele? É diferente. Porque não basta parecer, não basta ser, é preciso parecer. Exatamente. Então, assim, fica feio. E tem a questão das dosimetrias também. Porque até então, como a gente não tinha, né, a big picture completa, quando ele prende lá a dona Lurdinha de Santa Catarina por 17 anos, porque a mulher fez cocô na sala do Xandão, em alguma medida isso incomoda as pessoas também. Sim. Não por acharem que ela não deveria ser punida, mas porque o homicídio não dá uma pena de 18 anos. Exatamente. A gente falou, inclusive, em Entendeu? Exatamente. Então, assim, agora a gente está vendo que o negócio, de fato, tinha uma complexidade muito maior, e apesar né? de muita gente achar que isso tudo veio para abafar a Janja, não. Isso, para mim, isso aqui sou eu pensando com a minha cabeça. A coisa foi jogada exatamente na terça-feira porque ia ser o depoimento do Mauro Cid. É claro. E tinha que ter a pressão para que o Mauro Cid falasse mais na terça-feira. Então, assim, seguinte, Mauro, nós... E a população agora está sabendo de mais coisa. E abafar a Janja que falou bobagem maravilhosamente, mas falou bobagem sexta-feira, a gente vai abafar na terça? Não, já tava frio. Não. Quando ela abriu aquela boca e era no meio do G20, já É. tinha outras coisas rolando, já tinha sido aprovada, a gente vai falar já disso. Mas assim, a ideia não era essa. Não. E só para encerrar, já estamos encerrando? Eu acho que sim. Não. Você quer falar só uma bobagem? Como tudo vira piada, no Twitter estava aparecendo. Não conseguiram matar o Lula, que quase morreu cortando uma unha no banheiro outro dia. Veja bem. Como Deus é piadista. Não, e que é a tarja que a gente colocou no início desse programa para falar desse assunto, né? O escândalo da tentativa de golpe de Estado é mais uma prova de que esse país é inviável. Não tem como. Nada funciona. Agora... O terrorista é o tio França. Isso. Aí os golpistas é um grupo de totoco que acha... Um padre, um grupo de WhatsApp que eles acham que eles estão em La Casa de Papel... Que cada um... E aí, ó, da hora que escolheram ainda tem isso, que eles têm uns nomes de países. Escolheram os países mais cretinos. Um que se chamava Gana. Não dá. Pô... Se você é de Gana, é um país incrível. É só porque, sei lá, a gente pensa em coisas, mas sei lá, porque nitidamente foi inspirado na Casa de Papel, que tem isso. Nairobi, a Gana. Mas a de gente todo com modo... mais séries nacionais tão boas para serem copiadas. Não, e os nomes dados era Joca, Juca, Jeca, o Lula era o Jeca, Alckmin Joca e o Xandão Professora. E Juca não sabem quem é. Juca não sabem quem é. Eu tenho pra mim que é a Janja. Será? Porque falam que mas é uma pessoa... Mas aí ia ser Jaca, porque Janja, entendeu? Não ia fazer mais sentido. Porque o relatório da PF diz que a Juca... É Juca? Juca é uma pessoa que exerce uma espécie de iminência parda sobre o presidente da República. Ou é a Janja ou é a Glaze. Não é a Glaze. Não chega tanto, eu acho. Eu também acho. Que talvez ela até gostaria para vir chamar mais relevância, uma capa do Globo, mas não tem. Mas só para encerrar, porque eu acho que esse assunto ele vai ser pauta até 2026, pelo menos agora. Sim. Bolsonaro elegível ou não, seja lá o que o futuro nos espera, né? O governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto. Isso eu não vi, não. Me né? conta. E ele defendeu, em alguma medida, ali, o presidente. Ele veio a público e afirmou: há uma narrativa disseminada contra o presidente Jair Bolsonaro e que carece de provas. O relatório é robusto. É preciso ser muito responsável sobre acusações graves como essa. O presidente respeitou o resultado da eleição e a posse aconteceu em plena normalidade e respeito à democracia. Que a investigação em andamento seja realizada de modo a trazer à tona a verdade dos fatos. Olha só, Tarcísio, tem que parar e ler. Nem assim, joga no chat GPT e pede para ele ler para você. Porque assim, por exemplo, a Polícia Federal usou torres de comunicação
para ver o trajeto que as pessoas Estação, faziam. rádio, alguma coisa, né? E era sempre perto do Alexandre de Moraes. Assim, ó, a Polícia Federal... Você pode não gostar do Andrei, achar que o Andrei está colado com o Lula, mas a Polícia Federal não ia inventar uma investigação, gente. Vamos parar um pouquinho com essa coisa de conspiracionista, né? Assim, as provas estão lá, as torres verificaram a presença. Porque assim, ó, se tudo for conspiração, nada é conspiração também, gente. Peraí, os golpistas foram de táxi fazer a tocaia. Tem o registro do aplicativo. É isso. Porque, além de tudo, a burrice é soberana a burrice também. é soberana. Tem que estar registrado. O nível intelectual da galera é realmente muito baixo. O que, no fim do dia, é bom, em alguma medida, porque olha não só. houve o assassinato sim. de ninguém. Uhum. O Paulinho, tá aqui assim, a investigação está em sigilo, como é que a Globo conseguiu tanta informação, hein? Porque chama e-mail. A imprensa faz isso. Alguém mandou um e-mail pra TV Globo antes de mandar pra... Assim, ó, a função meio que da imprensa é essa, tá, Paulinho? Só pra você saber. E assim, a Globo ainda é a maior emissora. Então, assim, vamos mandar. Tem fontes, acontece mesmo. E isso está previsto na lei. A imprensa pode fazer isso também, então fica tranquilo. Agora, você falou uma coisa que é um fato. Marçal vai vir forte. Eu acho que, assim, isso não abala a direita, abala Bolsonaro. Uhum. Isso cria um novo filão na direita. Que é um filão distanciado do exército. E você tem... É um filão que não é ligado à ditadura. É um filão liberal empresário. Aí sim. E eu acho que abala Bolsonaro até a página 2, né? Porque os fanáticos continuam defendendo, gente. Que é o ponto do Fran. É isso. Se a gente ficar batendo na questão de atentado ao Estado democrático de direito, isso não comunica. Exato. O que tem que ser comunicado é... Houve um plano para matar autoridades da República. Até porque a comunicação da direita é muito melhor do que a da esquerda. Infinitamente. Então, assim, fala o pequeno Flipper de Belo Horizonte, Nicolas o Ferreira. Nicolas Ferreira, já veio com um videozinho todo detalhado, mostrando por que isso aqui é golpe e isso aqui não é. Eu quase me convenci. É isso, porque ele é muito bom nessa da retórica. Comunicação. Esse aqui é o ponto. E aí o Nicolas põe isso na rua, você fala assim, de fato, estão meio que exagerando ali. Ué, pra população que que não recebe no Zap? Não, e que não é só que recebe no Zap, Manu. Às vezes é uma população instruída. Você vem com um mínimo de argumento. É que se você pegar alguns pontos ali do Nicolas, você desmonta ali, desmonta aqui. Claro. É porque o fato, no fim do dia, é soberano. É isso. As coisas ocorreram, elas estão no relatório e tem provas. Não importa o que a esquerda fez ou deixou de fazer. Existia um fato. Agora, sobre 2026, aí quem que entra no rolê também? O imperador do Brasil, Gilberto Kassab, que já disse, inclusive, Kassab, queremos muito você aqui no Talk, por se favor. você estiver vendo. Poxa, gente, ou se você conhecer alguém que conhece o Kassab, manda pra ele. Isso. O Kassab já falou, e aí eu vou me vangloriar aqui, porque essa é uma teoria que eu falo há muito tempo. Pois não. Que Tarcísio vai ser o candidato sozinho em 2030. Que é o que eu digo não toda hora. Ele tem que fazer os 2 mandatos aqui, esperar passar, ver se vai passar essa onda louca de polarização entre Lula e Bolsonaro e não entre esquerda e direita, porque a gente já superou isso. Né? Eu acho que, desculpa, eu acho que vai porque... Gente, quem sou eu para falar isso? Em 2026, eu acho que ele não vai ganhar. Esse é o meu ponto. O Bolsonaro é inelegível. Então vai vir um terceiro candidato que já vai dar, ali, entendeu? né? Uma acalmada nos ânimos, a galera vai esquecer 2018 e tal. Eu acho que o campo liberal direitista vai ficar dividido entre Pablo Marçal e Ronaldo Caiado. Sim. É o meu palpite. Mas, gente, assim, tem muita coisa para acontecer até 2000. Mas, assim, ó, tem 2 anos até a eleição. Então, é muita coisa. Né? Muita coisa mesmo. E, assim, a gente está contando o ano já de 26 como mais um ano inteiro. Porque até metade do ano, muita coisa vai ser decidida. Nossa, então, é só ver como foi a eleição municipal esse ano.
É isso. Exatamente. Aqui em São Paulo, por exemplo. Exatamente. Que até junho o Marçal tinha 3%, em outubro quase foi foi pro segundo turno. Então, o que é importante entender dessa bagaça inteira que a gente acabou de falar? Sim, houve uma tentativa, houve um planejamento de golpe de Estado envolvendo assassinatos, envolvendo alto escalão de pessoas que eram do governo e também de alta patente do Exército. Isso é absurdo, é surreal e isso é um fato inconteste. Ponto. Aí a gente vai conversando do que mais surgir por aí. Bolsonaro vai ser preso essa semana? Não, esquece. Não vai ser assim. Não vão fazer como fizeram não com vão, Lula. Não vão, esquece. Não vão porque viram que não dá certo. Já viram como é que é. Né? Não, e vira mártir. Vira mártir.